Em 1980, os cientistas descobriram a existência de buracos na camada de ozônio e as danosas consequências que elas poderiam causar ao planeta e à humanidade se não fossem tomadas determinadas providências. Face a tal descoberta, a comunidade científica e representantes de seus países deram andamento a inúmeras discussões sobre o tema que acabaram resultando nos protocolos de Viena e de Montreal, onde foram tratadas ações e compromissos que teriam de ser levados a cabo para que a camada de ozônio fosse preservada. Devido a isso, as Nações Unidas criaram um programa de proteção ambiental com o objetivo de evitar que a camada de ozônio deixe de ser atacada pelos gases refrigerantes através do seu recolhimento. E para que isso fosse estimulado em nosso país, a agência do PNUD em Brasília efetuou um convite a fabricantes nacionais e estrangeiros de equipamentos de recolhimento de gás, que culminou com a escolha da Agrenco Fluid Systems através de sua filial RTI Technologies como fornecedora. A Agrenco Fluid Systems é uma empresa dinamarquesa localizada em Sandemborg, fundada em 1977, com o objetivo de desenvolver, produzir e vender equipamentos para a indústria de refrigeração e ar-condicionado de todo o mundo. A RTI Technologies, sua filial, situada em York, Estados Unidos da América, é uma organização especializada em desenvolvimento e fornecimento de soluções para equipamentos de reparo em sistemas de refrigeração destinados a recolher, reciclar, evacuar e carregar esses sistemas. E por ter sido a escolhida do fornecimento de equipamentos, irá fornecer a unidade de recolhimento de gás refrigerante TX200. Devido à importância desse assunto, a Agrenco do Brasil elaborou este vídeo para facilitar o consolidar o treinamento básico dos operadores que atuarão no processo de recolhimento de gás refrigerante. Ele está estruturado basicamente em 7 partes que a seguir apresentamos. Parte 1. A apresentação do equipamento de recolhimento de gás. Unidade de recolhimento de gás TX200. Cilindro DOT de recolhimento de gás refrigerante. Parte 2. A apresentação dos acessórios do equipamento de recolhimento de gás. Manuais de operação e manutenção da unidade de recolhimento TX200, em inglês e português. Filtro secador EDF. Mangueiras de acoplamento. Recipiente graduado para adição de óleo ao compressor. Parte 3. Equipamentos que não acompanham a unidade de recolhimento de gás. Alicate de perfuração de tubo. Luvas de segurança para proteção das mãos e antebraços de baixas temperaturas e superfícies contundentes. Óculos de segurança para proteção dos olhos contra a agressão de projeções de corpos estranhos decorrentes do processo. Parte 4. Preparação do equipamento para efetuar o recolhimento de gás. Posicionar a unidade de recolhimento e cilindro DOT na condição mais favorável de recolhimento. Desconectar os tampões de plástico dos bicos de entrada e saída do painel frontal da unidade. Antes de efetuar a conexão da mangueira, verificar se os bicos de engates estão adequadamente limpos. Conectar a mangueira portadora de válvula ao bico de saída do painel frontal da unidade. A válvula da mangueira deverá ficar posicionada na extremidade onde vai ser conectada ao cilindro DOT. O bico de saída da unidade contém em seu interior uma válvula do tipo Schrader, que será acionada quando introduzido o pino depressor contido no engate da mangueira. Desconectar o tampão de plástico do bico da válvula líquido do cilindro DOT. Conectar a outra extremidade da mangueira de saída ao bico da válvula de líquido do cilindro DOT. Não usar como referência da identificação da válvula a cor do volante, já que por qualquer razão técnica poderá ser substituída por outra de cor diferente. Conectar o soquete do cabo OFP de cor amarela de ligação do sensor de nível da unidade TX200 ao cilindro DOT, tomando cuidado para evitar danificá-los. Assegurar-se de que a conexão entre soquetes macho e fêmea foi realizada perfeitamente. Caso contrário, o equipamento não entrará em operação. Examinar qual é o ponto mais adequado para acoplar o alicate de perfuração para efetuar o recolhimento de gás do refrigerador ou condicionador de ar. Conectar a mangueira curta ao bico de entrada do painel frontal da unidade TX200. Este bico de entrada não contém válvula tipo Schrader.
Acoplar a outra extremidade da mangueira curta ao filtro EDF. Observar o sentido indicado pela seta em direção ao bico de entrada do painel da TX200. Conectar a mangueira comprida de entrada na outra extremidade do filtro. A válvula da mangueira deverá ficar posicionada junto ao refrigerador ou condicionador de ar. A válvula da mangueira deverá estar fechada. Acoplar o engate da mangueira comprida ao alicate de perfuração. O refrigerador ou condicionador de ar deverão estar desligados da tomada elétrica. Verificar se todo o equipamento está adequadamente instalado para poder dar início ao processo de recolhimento. Parte 5. Processo de recolhimento de gás refrigerante. Antes de ligar o cabo de alimentação à tomada elétrica, verificar se a tensão da tomada é a mesma que é especificada no equipamento, 127 ou 220 volts. Ligar o plugue do cabo de alimentação da unidade TX200 à tomada elétrica. Acionar o interruptor de cor âmbar no painel frontal da unidade de recolhimento para a posição liga. Nesse momento, a lâmpada desse interruptor se acenderá, indicando que a unidade está ligada. Acionado o interruptor, nada acontece no equipamento, devido à inexistência de pressão no sistema. A lâmpada verde no painel frontal somente se acenderá quando houver pressão de entrada, como ocorrerá a seguir. Abrir completamente o registro de líquido da válvula dupla do cilindro DOT. Abrir a válvula da mangueira de saída. A partir deste momento, o operador deverá utilizar obrigatoriamente o equipamento de segurança requerido, luvas e óculos de proteção. Conectar o alicate de perfuração na parte mais apropriada do tubo de processo e acionar seu fechamento para que a pressão por ele exercida sobre a superfície do tubo introduza a ponta de perfuração e libere a passagem de gás. O acionamento do alicate de perfuração deve ser cuidadoso, sem movimentos bruscos, para evitar danificar o tubo de processo. Abrir a válvula da mangueira de entrada. Neste momento, tem início o recolhimento de gás e se acenderá a lâmpada verde do equipamento. O processo de recolhimento de gás continuará até que todo o gás seja retirado do refrigerador ou condicionador de ar, quando o compressor e motor do ventilador do condensador se desligarão automaticamente e a lâmpada verde se apagará. O sistema desliga porque a pressão fica negativa na entrada do equipamento. Aguardar alguns instantes até que a pressão fique positiva e o equipamento entrará em funcionamento outra vez. Aguardar a repetição disso algumas vezes, até que o equipamento se desligue de vez, dando como finalizado o recolhimento. A indicação de nível de carga do cilindro DOT é sinalizada por uma lâmpada vermelha localizada no painel frontal da TX200 e permanecerá apagada até que o volume de gás no cilindro atinja 80% de sua capacidade, quando ela se acenderá e a unidade de recolhimento se desligará automaticamente. Toda essa situação é controlada por um sensor de nível instalado no cilindro DOT, que está conectado à unidade de recolhimento através do cabo OFP amarelo. Todo esse cuidado é necessário para evitar que ocorra um excesso de carga no cilindro, que ao ultrapassar os limites de resistência dos materiais, poderia levar à explosão do mesmo e provocar graves acidentes. Após o equipamento ter concluído o ciclo de recolhimento, o gás residual que ficou retido nas mangueiras de entrada da unidade TX200 deverá ser retirado da seguinte maneira: acionar o interruptor de vácuo profundo por um período de 15 segundos para efetuar a retirada do gás da mangueira de entrada. Quando o interruptor de vácuo profundo é acionado, a lâmpada verde acende e o compressor e o micromotor do ventilador entram em funcionamento e assim permanecerão, enquanto durar o acionamento. Assim que for concluída a retirada do gás residual através do vácuo profundo, o operador deverá fechar todas as válvulas das mangueiras e o registro de líquido do cilindro DOT. E em seguida, acionar o interruptor cor âmbar para a posição desligado. Desconectar o cabo de alimentação da unidade de recolhimento da tomada elétrica, dando por encerrado o processo. Desconectar as mangueiras de entrada e saída tanto da unidade de recolhimento como do cilindro DOT, assim como o cabo OFP. Parte 6. Desconexão dos equipamentos. Retirar o alicate de perfuração do refrigerador ou condicionador de ar.
Recolocar os tampões de plástico nos bicos de entrada e saída da unidade TX200. Assegurar-se que os registros do cilindro DOT estão bem fechados. E, em seguida, recolocar os tampões de plástico nos bicos das válvulas líquido e vapor. Desconectar o filtro EDF das mangueiras e recolocar os tampões de plástico em suas extremidades. Concluída a desconexão dos equipamentos, recomenda-se limpá-los bem e acondicioná-los em locais apropriados, livres de poeira e umidade, para preservá-los adequadamente. Parte 7. Recomendações importantes. Recolhimento do gás refrigerante retido na mangueira de saída utilizando manifold. Como existe a possibilidade de ficar retido o gás refrigerante na mangueira de saída, mesmo após ter sido aplicado o vácuo profundo, e para evitar qualquer possibilidade de liberação de gás para a atmosfera, deve-se proceder da seguinte maneira. Antes de desligar todo o equipamento, fechar a válvula da mangueira de entrada junto ao refrigerador ou condicionador de ar. Ligar a mangueira de alta pressão do manifold, vermelha, na válvula de vapor do cilindro DOT, pressionar o interruptor do vácuo profundo e, simultaneamente, desenroscar o engate da mangueira do bico de entrada da TX200 para possibilitar a entrada de ar. Ao mesmo tempo, abrir o registro de líquido e vapor da válvula dupla do cilindro DOT e manter esta condição por aproximadamente 15 segundos, tempo suficiente para que todo o gás retido seja drenado para o cilindro. Decorrido o tempo de aproximadamente 15 segundos, enroscar novamente o engate da mangueira para fechar a passagem de ar pelo bico de entrada. Ao mesmo tempo, fechar o registro de líquido do cilindro DOT e parar de pressionar o interruptor de vácuo profundo. Observar a elevação da pressão pelo manômetro do manifold. Esse aumento ocorre devido à introdução de não condensáveis, ar, no mesmo, e o ar deverá ser retirado da seguinte maneira. Abrir lentamente a válvula de alta pressão do manifold, deixando o ar escapar até que a pressão do manômetro de alta atinja o valor indicado na tabela de não condensáveis, correspondente à temperatura ambiente, como descrito na página 8 do manual de operação, e em seguida, fechar o registro de vapor do cilindro DOT. Feito isso, a unidade de recolhimento se desligará automaticamente. Abastecimento de óleo no compressor. O compressor da unidade TX200 terá de ser reabastecida com 60 ml de óleo a cada 20 recolhimentos de gás. Poderá ser utilizado qualquer tipo de óleo mineral de qualidade e de procedência conhecida. Caso venha a ocorrer algum travamento do compressor por falta de óleo, esse problema não será coberto pela garantia. Substituição do filtro EDF. O filtro EDF deverá ser substituído a cada 25 recolhimentos de gás. Em casos de recolhimento de gás por motivo de queima do compressor, o filtro deverá ser substituído obrigatoriamente nessa ocasião, independentemente de quantos recolhimentos tenham sido realizados ou não. O filtro EDF não é recarregável.